Desde pequeno, você foi ensinado que sua vida deveria girar em torno da aprovação dos outros. Tirar boas notas para deixar os pais orgulhosos. Ser educado para não desagradar ninguém. Escolher uma carreira segura para evitar críticas. Viver assim parece normal, mas, na verdade, é um fardo invisível, que rouba sua paz e apaga a sua autenticidade. Carl Jung dizia: até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Isso significa que grande parte do que você acredita ser a sua identidade, na verdade, foi imposta a você, sem que percebesse. Agora pare e pense. Quantas vezes você guardou a sua opinião com medo do que os outros iam pensar? Quantas oportunidades você deixou passar por medo de falhar? Quantas vezes se sentiu esgotado tentando atender expectativas que nem eram suas? E agora, olhando para trás, alguma dessas preocupações realmente mudou alguma coisa? Aquela crítica que você tanto temia ainda importa hoje? O que você ganhou tentando agradar todo mundo? A resposta é quase sempre a mesma: nada. Você só perdeu tempo, energia e muitas vezes deixou de ser quem realmente é. O problema de se importar demais é que isso coloca a sua felicidade nas mãos dos outros. Você se torna um prisioneiro da opinião alheia, sempre tentando se encaixar em algo que vive mudando. E o pior, mesmo que você faça tudo certo, alguém ainda vai te criticar. Essa é a armadilha cruel. Ela nunca termina. Você agrada a um grupo e desagrada a outro, atende uma expectativa e surgem mais duas. Você se molda, se adapta, se esforça para ser aceito, mas nunca é suficiente. Porque a verdade é simples. As pessoas sempre terão algo a dizer, e a maioria está mais preocupada com elas mesmas do que com você. Mas quando você percebe isso, algo muda dentro de você. Você entende que não dá para agradar a todos e mais do que isso. Você não precisa. Aquilo que antes parecia tão importante. O que vão pensar? O que vão dizer? Como vão me ver? De repente perde a força. Você não sente mais a necessidade de provar nada para ninguém. Parar de se importar não significa ser frio ou arrogante. Significa apenas escolher suas batalhas. Significa não perder o sono por opiniões que não acrescentam nada à sua vida. Significa entender que sua energia é valiosa demais para ser desperdiçada com julgamentos que não definem quem você é. Esse peso que você carrega hoje foi colocado aí por outras pessoas. E essas pessoas simplesmente não se importam com o quanto isso pesa para você. Elas só querem que você continue pequeno, calado, controlável. Mas aqui está o ponto. Só você pode decidir soltar. No começo parece estranho, quase errado, mas quanto mais você se desapega, algo incrível acontece. Você se sente livre, livre para ser quem é, livre para fazer suas próprias escolhas, sem medo, livre para, finalmente, viver a vida do seu jeito. E, então, você percebe algo poderoso. Você nunca precisou da aprovação deles para ser feliz. Você só precisava se libertar. Você já tentou convencer alguém a enxergar o mundo como você vê? Já gastou tempo explicando, justificando, mostrando fatos, e no final percebeu que a pessoa continuava pensando do mesmo jeito? Isso acontece porque você não tem controle sobre como os outros enxergam a realidade, e não se trata só de opiniões. Você pode ser a pessoa mais educada e ainda assim ser mal interpretada. Pode ser gentil e ainda assim ser tratado com frieza. Pode dar o seu melhor e ainda assim ser rejeitado. Porque no fim, as pessoas veem você com base na própria visão de mundo, e isso não está sob o seu controle. A ilusão do controle faz você acreditar que, se agir da maneira certa, se falar da forma perfeita, se fizer tudo corretamente, vai evitar críticas e rejeições. Mas a verdade é outra. Não importa o que você faça, sempre haverá algo fora do seu alcance. Você pode planejar cada detalhe da sua vida. E mesmo assim, algo inesperado vai acontecer. Pode amar com todo o coração. E ainda assim alguém pode ir embora. Pode tentar ser aceito.
E mesmo assim alguém não vai gostar de você. Quanto mais você tenta controlar, mais sofre. Porque controle total não existe. O que existe é ansiedade, frustração e cansaço, tentando segurar algo que nunca esteve nas suas mãos. Mas aqui vai a boa notícia. Você não precisa desse controle para ser feliz. A liberdade começa quando você para de tentar controlar o que não pode e foca na única coisa que realmente pode mudar: você mesmo. Desde criança, você foi condicionado a buscar validação. Não porque isso fosse natural, mas porque fazia parte de um jogo muito maior, um jogo no qual você nunca vence. Na infância, dizem que você precisa ser um bom menino ou boa menina. Mas o que isso significa na prática? Significa seguir regras, obedecer, não questionar. Se você obedece, recebe elogios. Se desafia essas regras, é criticado, punido ou excluído. Desde cedo, você aprende que amor e aceitação são condicionais. E aí nasce um medo invisível, o medo de não ser suficiente. Esse medo cresce com o tempo. Na escola, dizem que você precisa tirar boas notas para ser valorizado. Na mídia, dizem que você precisa ser bonito para ser amado. No trabalho, dizem que precisa ser produtivo para ser respeitado. A sociedade inteira te ensina que seu valor depende de coisas externas: aparência, dinheiro, status, comportamento. E quando você não atende a esses padrões, se sente inadequado. Mas por quê? Porque sua insegurança gera lucro. Se você acredita que não é bom o bastante, você consome mais. Compra roupas para se encaixar. Faz procedimentos estéticos para ser aceito. Faz cursos para parecer mais inteligente. Compra coisas para impressionar. O medo da rejeição movimenta indústrias inteiras. Porque se você estivesse satisfeito consigo mesmo, quantas dessas coisas realmente precisaria? O sistema foi feito para que você nunca se sinta completo. Sempre haverá um novo padrão, um novo produto, uma nova meta inalcançável. Você nunca pode relaxar. Nunca pode simplesmente ser. Porque se fosse assim, você deixaria de ser controlável. Mas, e se você escolhesse sair desse jogo? E se ao invés de buscar validação externa, você decidisse que o seu valor não precisa ser provado? E se pela primeira vez você se aceitasse do jeito que é? O que aconteceria? Liberdade. O desapego é uma das habilidades mais poderosas que você pode desenvolver, porque ele tira de você o peso da expectativa. A maioria das pessoas não sofre pelo que acontece, sofre pelo significado que dá às coisas, e a maior parte desse sofrimento vem do apego exagerado, às pessoas, ao passado, ao controle, às certezas. Quanto mais você se apega, mais vulnerável se torna. Se sua felicidade depende da validação dos outros, você será escravo da opinião alheia. Se apega ao passado, vai carregar dores que já deveriam ter ido embora. Se depende de um único caminho para se sentir bem, viverá com medo de perdê-lo. Desapegar não é ser frio ou indiferente. É amar sem possuir, querer sem precisar, viver sem depender. Você pode gostar de alguém, mas sem que essa pessoa seja sua única fonte de alegria. Pode ter sonhos, mas sem se destruir se algo der errado. Pode se dedicar ao seu trabalho, mas sem fazer dele o único pilar da sua identidade. A maior prova de força não está em segurar com força, está em soltar com confiança. O apego é medo disfarçado, medo de perder, medo de mudar, medo de não ter controle. O desapego, por outro lado, é liberdade. E quando você aprende a soltar, algo incrível acontece. Você descobre que tudo o que precisa já está dentro de você. E, ironicamente, quanto menos você se apega, mais as coisas fluem naturalmente. O que era forçado se dissolve. O que antes era dor, vira leveza. O que parecia essencial, vira só um detalhe. O verdadeiro poder não está em segurar com desespero, mas em estar em paz.
independentemente do que fica ou vai. Imagine acordar um dia e perceber que tudo aquilo que te angustiava simplesmente perdeu o peso. As críticas já não te afetam, as opiniões viram apenas ruído de fundo. As expectativas que antes te aprisionavam agora parecem irrelevantes. Você não sente mais necessidade de se explicar, nem de provar nada. Essa é a liberdade que nasce quando você simplesmente para de se importar. No começo, parece estranho. Você passou a vida tentando agradar, se moldando, tentando se encaixar. O medo da rejeição sempre te acompanhou. Mas quando você solta esse peso, algo mágico acontece. A ansiedade diminui, o medo some. E pela primeira vez, você começa a viver de verdade. Sem essa necessidade constante de aceitação, suas decisões se tornam mais autênticas. Você passa a fazer escolhas baseadas no que realmente quer, e não no que os outros esperam. Você se permite experimentar, errar, mudar de ideia, sem o pavor de ser criticado, porque agora entende. O julgamento dos outros não define sua vida. E aqui vem a parte mais curiosa, quando você para de buscar aprovação. As pessoas começam a te respeitar mais. O mundo reconhece a diferença entre quem precisa de validação e quem está confortável consigo mesmo. Autoconfiança atrai respeito. Pessoas que vivem sem medo do que os outros pensam irradiam uma força silenciosa, que inspira naturalmente, e mais. Você se torna emocionalmente inabalável. Aquilo que antes te tirava do eixo agora não tem mais impacto. Um comentário maldoso? Só palavras jogadas ao vento. Alguém não gosta de você? Tudo bem, a vida continua. Algo não sai como o planejado? Você se adapta sem desespero. Nada mais te controla. Porque você não entrega esse poder para ninguém. E então, algo extraordinário acontece. Você experimenta a paz de ser quem realmente é. Sem máscaras. Sem medo, sem a preocupação sufocante com o que os outros vão pensar. Você percebe que a vida nunca foi sobre agradar os outros. Sempre foi sobre encontrar a sua verdade, e agora, finalmente, você está livre para vivê-la.